Boa tarde a todos. Obrigado por participarem do nosso call trimestral de resultados. Eu sou Pedro Carrais, sou gestor aqui do fundo e junto com o Lucas Paraviso eu vou conduzir a apresentação com vocês e ao longo da apresentação responderemos todas as perguntas que vocês tenham, seja pelo Q&A aqui no chat, seja ao final da apresentação para aquelas que não sejam respondidas pelo Q&A ao longo da apresentação. Bom, a gente começa a apresentação trazendo alguns destaques aqui na carta do gestor, tanto do ponto de vista macro como do ponto de vista do fundo, né? Do ponto de vista macro, foi um trimestre de grandes emoções, positivas e negativas. Eu acho que do ponto de vista positivo, a gente teve um avanço bastante robusto da vacinação no Brasil e podemos dizer que já estamos aí nos finalmente da pandemia, né? Tomara que a gente não tenha um repique nos próximos meses, mas tudo leva a crer que a pandemia já está bem mais controlada, não só no Brasil, como também no mundo. O governo anunciou recentemente a terceira dose de reforço para aqueles que já se imunizaram completamente com as duas doses e o número de mortes e internações já caiu bastante, o que é uma excelente notícia de um problema que permeou aí a nossa vida por mais de um ano e meio, né? Do ponto de vista negativo, a gente vem tendo revisões para baixo do crescimento de PIB, tanto em 2021 como em 2022. A gente tem visto um choque inflacionário bastante grande, o que tem levado o Copom a aumentar a velocidade de subida dos juros. Naturalmente, com o incremento dos juros, isso acaba trazendo desafios maiores para o mercado imobiliário como um todo e também para o mercado de fundos imobiliários, né? A gente sempre reforça aquele ponto importante do mercado de fundos imobiliários, que por trás de cada fundo imobiliário listado, negociado em bolsa, existe um lastro, né? Existe um ativo, existe um tijolo, e não necessariamente esses ativos estão perdendo valor na mesma magnitude dos fundos. Então, antes do investidor tomar a decisão negativa de fazer uma venda com algum prejuízo, com algum desconto, a gente sempre recomenda que se tenha uma visão de longo prazo. Afinal de contas, o mercado é cíclico mesmo e, naturalmente, após a subida dos juros, quando a inflação voltar a recuar, e isso deve acontecer ao longo do ano que vem, a gente provavelmente vai ver novos cortes na taxa de juros, até porque o juro real do Brasil, que é o diferencial de juros entre o juro nominal e a inflação, não pode ficar tão elevado, né? Então, a partir do momento que os juros voltam a cair, o mercado de fundos imobiliários volta a se favorecer, né? A gente continua com a atenção em relação à PEC dos precatórios, que tem muito a ver aí com o furo do teto de gastos para que possa ser pago o Auxílio Brasil, principalmente ao longo do ano que vem. E esse, eu diria, é o principal tema que tem gerado a maior volatilidade aí nas últimas semanas e que a gente vai continuar acompanhando bastante de perto. No terceiro trimestre, o fundo distribui um total de R$ 1,65 por cota, o que equivale a um dividend yield de quase 10%, 9,9%, considerando o fechamento de setembro, ou 8,1% se considerar o valor da última emissão, que foi no finalzinho do ano passado. Em termos de perspectivas, apesar da taxa de vacância ter atingido um patamar de 49%, um patamar bastante preocupante, né? A gente tem trabalhado fortemente para reduzir esse patamar. Eu venho falando em todas as interações que a gente tem com vocês, investidores, que esse é o nosso principal calo no sapato. A gente tem trabalhando fortemente para reduzir isso. A gente tem duas dinâmicas bastante diferentes no portfólio. Tem uma dinâmica muito favorável no empreendimento da Faria Lima, que está em vias de ser entregue, em vias de ser inaugurado. Esse empreendimento já está praticamente 50% pré-alocado, e tem um inquilino com uma negociação bastante avançada, que, em dando certo, resolveria a locação do prédio integralmente. A gente espera ter notícias positivas sobre isso até o final do ano. E na outra ponta, a gente tem uma dinâmica ainda bastante desafiadora em Alphaville. A gente vem falando que é um mercado secundário, que vem sofrendo um bocado, mas que vem tendo um interesse, uma procura cada vez maior nas últimas semanas, e apesar da gente não conseguir fazer alocações muito grandes numa tacada só, a gente vem recorrentemente fazendo novas locações, de modo que a gente está bastante otimista com a redução dessa vacância nos próximos 60, 90 dias, né? A gente fechou o trimestre com uma vacância de 49%, mas na data de hoje, essa vacância já caiu 3 pontos percentuais. A vacância hoje é de 46%, porque a gente fez novas locações
já nos meses de outubro e novembro. Uma delas a gente menciona aqui, que foi uma locação de meio andar lá no edifício Hightower, eu vou pontuar cada uma delas, e na data de ontem a gente anunciou a locação de um andar no edifício Santa Catarina, na Avenida Paulista, zerando a nossa vacância naquele empreendimento. Então, foi um trimestre de grande atividade comercial, felizmente, com muito mais locações do que entregas, pela primeira vez desde o início da pandemia, invertendo a dinâmica do mercado. Desde o início da pandemia, a gente vem sofrendo com uma série de devoluções, e o terceiro trimestre foi o primeiro em que a gente teve mais locações do que devoluções, o que mostra um ponto de inflexão e nos deixa bastante otimistas. Então, só para pontuar aqui cada uma delas, a gente fez uma locação de 1,5 andar no edifício Faria Lima Plaza, que eu mencionei, que está com uma atividade comercial bastante robusta. A gente alugou também 1,5 andar, no caso, no Hightower, para 2 subsidiárias da Telefônica, da Vivo, né? 1 andar para a Telefônica Cloud e meio andar para a Telefônica IoT, que é Internet das Coisas. A gente teve 2 rescisões parciais, uma com a Elopar, que devolveu 1 andar, e outra com a DHL, que devolveu meio andar, e tivemos uma locação bastante robusta de 10 mil metros quadrados do edifício Faria Lima Plaza, também reforçando a atividade comercial robusta na região da Faria Lima. Em relação à Faria Lima Plaza, a gente está em fase finalíssima de obra, também checklist final, as obras devem ser encerradas ainda ao longo do mês de novembro, e ao longo do mês de novembro a gente deve receber finalmente o prédio pronto, de modo que a gente possa inaugurar efetivamente nos próximos meses. Os inquilinos que já assinaram contratos de locação já estão com as suas obras em andamento. Tá? E, por fim, em termos de disponibilidade, a gente mantém 4% do ativo total em caixa, o que nos garante uma liquidez aí de quase 27 milhões de reais. Passando para o slide seguinte, eu vou trazer alguns destaques. A gente fechou o trimestre com uma área bruta locável de quase 77 mil metros quadrados, uma vacância física, como eu falei, de 49% no fechamento do trimestre, mas que hoje, com as 2 novas locações que ocorreram após o fechamento do trimestre, já é de 46%. A gente acredita que essa vacância vai continuar diminuindo nos próximos meses, e a inadimplência de 0%, portanto, todos os inquilinos estão absolutamente em dia com as suas obrigações. Pode passar, por favor? Aqui a gente traz o histórico de eventos do fundo. O fundo é relativamente novo. A gente teve a infelicidade, né, de fazer o IPO poucas semanas antes do início da pandemia, o que acabou prejudicando bastante os planos de crescimento do fundo e, naturalmente, acabou nos penalizando com um aumento muito grande de vacância durante a pandemia. Vale lembrar que, quando o fundo fez o IPO, a nossa vacância era de 0%, 100% dos ativos estavam 100% ocupados, mas só para relembrar, a gente fez a primeira emissão de cotas do fundo no valor de 432 milhões, fizemos algumas aquisições, e naquele intervalo entre a primeira e a segunda onda, em que o cenário já dava, o mercado já dava sinais de recuperação, e a gente, obviamente, não contava com a segunda onda, né? A gente foi aprendendo com a pandemia ao longo do tempo. A gente fez a segunda emissão, que foi quando a gente comprou a participação do Faria Lima Plaza e também alguns andares do Hightower. E, junto disso, a gente fez a emissão de um CRI. Antes de passar a palavra para o Lucas Paraviso, que vai dar continuidade, eu já vou aproveitar e responder a pergunta do Vitor, que está aqui no chat. E ele pergunta como a gestora vê a questão da alavancagem, levando-se em conta a alta da Selic e o percentual de vacância do fundo. Vitor, é um ponto de preocupação, sim. Da mesma forma que você me perguntou, a gente discute esse tema semanalmente aqui, mas a gente tomou um cuidado muito grande quando fez a emissão da dívida, por ter colocado uma carência total de juros principal e correção monetária de 3 anos. Na nossa visão, apesar de já ter passado um tempo desses 3 anos, né? A gente tem um pouco mais de 2 anos pela frente, 2 anos e pouco pela frente, a gente acredita que em 3 anos a gente vai conseguir reduzir bastante a vacância do fundo. A gente já tem visto uma atividade comercial voltando bastante forte na Faria Lima, como eu falei. Eu não tenho dúvida que nos próximos meses o prédio estará 100% ocupado. E em Alphaville,
que é um ponto de atenção, sim, a gente vem tendo demanda, a gente vem tendo várias consultas e acredita que num ritmo um pouco mais lento, lógico, mas aos pouquinhos a gente vai zerando a vacância lá, de modo que quando acabar a carência da alavancagem, né, a carência da dívida, a gente vai ter o fundo com uma geração operacional de caixa muito maior do que atualmente, de modo que a gente consiga equilibrar tanto a receita como as despesas, tá bom? Bom, vou passar a palavra para o Lucas Paraviso e na sequência vou continuar respondendo as perguntas que porventura aparecerem aqui no chat. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Carrasco. Boa tarde a todos. Agradeço a participação. Dando sequência no cenário macro, a gente destaca no texto a questão da revisão da projeção para 2021. Então, a projeção de 4,9% de crescimento, e a gente tem também uma revisão em 2022 e 2023 em relação ao último relatório publicado, justamente aí como efeitos colaterais, tanto da pandemia, desequilíbrio das cadeias, como também a questão fiscal no país, o alto nível de incerteza, então isso vai se materializando nas decisões de investimento e acaba postergando um pouco essa aceleração da retomada. Além disso, a gente tem também um ambiente político, algumas questões estruturais, como a crise hídrica, que nas últimas semanas a gente teve um recuo desse risco com o aumento das chuvas, mas ainda é uma preocupação. A pressão inflacionária, de toda forma, também impacta nessa questão da projeção, e com isso aí a gente tem uma questão de maior preocupação em torno do PIB. Em relação à meta Selic, a gente já vinha destacando as reuniões do Copom, principalmente a preocupação do comitê em relação ao crescimento da inflação. Nas últimas reuniões, principalmente a última, o comitê foi bastante vocal em termos de defender o centro da meta para 2022. Então, com isso, a Selic, que hoje está em 7,75%, a gente estima que feche próximo a 9,5% e 2022 feche em 11,5%. Então, isso é realmente o principal remédio aí adotado para conter a inflação, e a gente espera também que o reequilíbrio das cadeias produtivas possa também contribuir nesse recuo. No slide seguinte, a gente traz o PIN, que é a pesquisa industrial mensal. Então, a gente vê exatamente o desenho da crise, a gente colocou todo o cenário histórico para poder mostrar exatamente como que qual que é a velocidade de recuperação, e a gente, no último ano, 2020, viu essa recuperação da produção industrial, então caiu bastante o indicador quando se iniciou a pandemia, a recuperação também foi igualmente rápida, e agora a gente tem visto aí sucessivos resultados negativos, ainda que não tão robustos, mas já sinalizando um recuo exatamente por toda essa questão econômica e esse ambiente atual um pouco mais complexo. Em relação à confiança empresarial, a gente vê também um recuo no crescimento desse índice, ele caiu 2,5 pontos em setembro de 2021, exatamente também como uma reação aí ao cenário maior de incerteza, questão fiscal, precatórios, e também como o Brasil vai conseguir equilibrar as contas aí diante do aumento das demandas de gastos fiscais, transferência de rendas e alguns programas específicos aí que estão sendo vislumbrados. Em relação à inflação, 2021 deve fechar ainda em alto nível, né? Os valores realmente, tanto de IPCA quanto de IGPM, ainda bastante expressivos. O diferencial entre esses dois indexadores também ainda é muito grande, justamente porque o IGPM, que depende bastante da questão do dólar, o dólar não recuou muito, então ele continua apreciado em relação ao real, isso acaba impactando bastante na cesta desse indexador. E em relação ao IPCA, a gente tem um aumento generalizado de toda a composição da cesta básica e toda a composição do índice em si. A gente destaca que o nosso entendimento ainda é de não ser uma inflação estrutural, ou seja, a cadeia ainda está bastante desequilibrada, a gente vê isso em diversos setores, tecnologia, construção civil, então a gente realmente acredita que a projeção do mercado para 2022 e 2023 é factível justamente porque ela prevê também o reequilíbrio de forças entre oferta e demanda.
Em relação ao CAGED, um indicador muito importante que a gente tem acompanhado desde o início da pandemia, depois de uma grande recuperação, ele ainda se mantém na geração positiva de empregos, mas a gente tem visto uma desaceleração, ou seja, a velocidade de geração de empregos tem caído nos últimos meses, também um pouco desse sinal de enfraquecimento temporário da atividade econômica, mas ainda muito substancial em relação ao que a gente vivenciou na pandemia, e isso, inclusive, tem sido o motivo pelo qual a gente tem visto uma geração positiva de empregos, e aí todo o cenário político, econômico, ele precisa se equilibrar para que esse indicador continue sendo uma das forças de recuperação aí na geração de renda e consumo no país. Entrando agora nos detalhes do fundo, a gente tem os últimos 4 trimestres, a média de distribuição no último trimestre foi de 0,55 por cota, um crescimento aí relacionado a correções inflacionárias e também a questão do FL Plus. A gente teve em junho um fato relevante muito importante, onde a gente pagou parte do preço e também atestou o cumprimento de algumas etapas de obra. Hoje a obra está em checklist, mas já em meados de junho a gente teve o cumprimento de alguns itens que possibilitaram aí o início do prêmio de locação. Esse foi o principal fator, aumentando o nível de receita, e a nível de despesa a gente tem tido uma despesa operacional bastante equilibrada e também em linha com o segundo trimestre de 2021. Em relação ao resultado do fundo, como a gente vem destacando nas apresentações, o cenário de Lajes realmente foi um cenário muito desafiador. Isso tem impactado na questão da perspectiva, né, e nível de expectativa dos investidores. Isso fez com que a cota a mercado, inclusive, ficasse a um valor abaixo da patrimonial dentro desse cenário, e o retorno total, considerando rendimentos e variação do valor de mercado, em menos 21%, enquanto o IFIX no mesmo período, desde o IPO, variou em menos 7%. No próximo slide, entrando em indicadores operacionais, o fundo tem cerca de 3% alocado em renda fixa, em aplicações de liquidez diária, 1% em cotas de FIIs, 96% em imóveis, tipologia 100% dos contratos típicos, embora a gente tenha conseguido em alguns contratos renegociados, a gente tenha conseguido instrumentos mais fortes de rescisão, o próprio contrato que a gente divulgou da Cielo e alguns outros também. Então, a gente busca sempre nas renegociações fortalecer esses mecanismos. Em relação a vencimento, 59% em 2022, 2023, 41%, um equilíbrio entre esses anos, sendo que para o ano que vem a gente tem já boas discussões em andamento. Em relação ao revisional dos contratos elegíveis, 3% já a partir de 2020, 58% em 2023. A gente tem nos dois, em todos os imóveis, né, a gente já tem uma equalização importante de preço, a gente já passou, inclusive, pelo pior período de pandemia, então a gente termina aí todo esse cenário de final de pandemia, a gente espera assim, a gente já termina bastante competitivo, já bastante equilibrado nas discussões que tinham que acontecer. Em relação ao índice de reajuste, uma predominância do IGPM, o repasse do IGPM é sempre uma questão, o IGPM obviamente descolou muito do IPCA e do nível histórico, então a gente teve sim que em alguns casos ceder, mas ainda assim procurando correções acima do próprio IPCA e também com contrapartidas de rescisão, então no geral a gente tem tido bons resultados. Em alguns casos a gente conseguiu inclusive repassar 100%, justamente em linha também com a questão do valor de mercado e um bom relacionamento também com os locatários. Em relação ao mês de reajuste, a gente tem uma maior concentração no primeiro semestre. Dando sequência em relação ao mercado de capitais, 1,3 milhão em volume de transação diária, isso representou aí uma queda de aproximadamente 36% em relação à média diária do trimestre anterior. A gente teve sim, em torno dessa questão da Selic e também maior pressão inflacionária, um crescimento da volatilidade no mercado como um todo. A gente vê isso no IFIX, vê isso em diferentes fundos sob gestão, então isso acaba refletindo também no volume de negociações. Em relação ao valor de mercado, como eu já havia antecipado, fechou em 66,51, cerca de 21% abaixo do valor da cota patrimonial.
Em relação à base de cotistas, predominância pessoa física, isso no geral, a gente tem mostrado também nos outros fundos, aqui em torno de 88%, concentração na região sudeste, 67%. Em relação à quantidade de investidores, um pequeno aumento aí de 12% em relação ao trimestre anterior, a gente fechou com 47.968 investidores. Por fim, um pouco mais da dinâmica de diversificação do fundo, ativos concentrados no estado de São Paulo, a gente tem 5 empreendimentos performados, um empreendimento em construção, que é o FL Plaza, a gente vai mostrar na sequência para vocês, área bruta locável, 76.714 metros quadrados, 13 contratos de locação, vacância física, 49%, então ficando aí até já, como o Carrasco antecipou, próximo aos 46%, com as últimas 2 locações, inadimplência 0%, aqui tem 0 problemas com os locatários também, a maioria multinacional, empresas muito fortes. Locatários, em termos de percentual da receita imobiliária, a gente tem 58% em relação ao FL Plaza, lembrando que a gente tem um prêmio e também já alocou parte do edifício antes mesmo da conclusão de obras, e segue, né, muito forte na prospecção com players de mercado. Em relação ao setor de atuação, uma concentração, tirando o FL Plaza, uma concentração em serviços financeiros, e dentro do FL Plaza, obviamente, aqui não tem ainda refletido quais são os segmentos de ocupação, e é importante também esclarecer que durante esse período de obra é muito estratégico a gente preservar algumas informações até para conseguir a competitividade dentro da alocação do restante das áreas durante ainda período de obras e também posteriormente. Em relação a imóveis performados, então, aqui um pouco mais de detalhes. A gente publica também na lâmina gerencial mensal essas informações e publicamos também na mensal todos os detalhes dos contratos. Então, vocês podem acompanhar também quais são os locatários, vencimento, índice de correção, tem informações relevantes ali que a gente coloca mensalmente, qualquer atualização também diária, a gente já solta lá, então é fácil para o investidor ter um panorama aí das áreas, tá? Tanto ocupadas quanto vagas. No próximo slide, então, a gente traz uma foto muito bonita do FL Plaza. Estamos em fase de comissionamento, então esse checklist é basicamente o teste das unidades, verificação dos últimos itens de obra, detalhes mesmo de conclusão e entrega, né? E são importantes para que a gente tenha todo o resguardo de garantia de construtora, e realmente um prédio icônico, nasce do lado, vocês podem ver a estrutura, olhando de frente, né, para a tela à direita, você tem a estação Pinheiros, então o acesso ali no Largo da Batata é direto, tá? Ali a estação Faria Lima, tá? E conecta com a estação Pinheiros e algumas ramificações da linha de metrô, e então é realmente um acesso muito privilegiado. Por fim, em relação a obrigações do fundo, a gente traz as características das emissões, tá? Todos os detalhes. Mensalmente também na lâmina a gente traz o saldo devedor, atualiza as informações, então por isso vocês podem acompanhar também mensalmente. E além disso, a gente tem algumas questões de SPA que a gente destaca aqui, dependem de cumprimentos, mas já é um recurso também já em caixa que a gente tem o parcelamento a cumprir após cumprimentos de condições precedentes. Com isso, a gente fecha a apresentação de resultados, as informações. Volto a palavra para o Thiago, do time de RI, agradeço a participação de todos. Obrigado, Lucas. Eu vou puxar a palavra aqui, porque eu acabei já respondendo as perguntas que haviam no chat, e as 2 perguntas do Luiz que eu não respondi no chat, a gente acabou abordando aqui ao longo da apresentação. Então, a gente respondeu todas as perguntas, eu queria reforçar que os canais de RI estão à disposição pelo e-mail ri@xpasset.com.br. Agradecer mais uma vez a participação de todos e desejar um ótimo final de tarde. A gente se vê no próximo trimestre. Obrigado e boa tarde a todos.